todos, sou Claudinei Santos, editor do portal Saúde Digital News. Nessa edição do podcast Saúde Digitalk, nosso entrevistado é o Plínio Targa, CEO da Brain4Care. Ele fala sobre o desenvolvimento da tecnologia para colher dados sobre pressão intracraniana, antes só possível com métodos invasivos, que está sendo considerada como um novo sinal vital e motivo de estudos em prestigiadas universidades do Brasil e do exterior. Ele também fala sobre os planos da Health Tech para expansão internacional. Plínio, muito obrigado pela sua participação no podcast do The Inside Talk. Plínio, a tecnologia da Brain4Care foi criada com base na descoberta do renomado físico brasileiro Sérgio Mascarenhas, que faleceu em maio do ano passado, aos 93 anos. Você pode contar um pouco da história da criação da Brain4Care e como é que são os produtos que ela desenvolveu? Perfeito. Realmente, a Brain4Care, ela nasceu quando o Sérgio Mascarenhas foi diagnosticado com Parkinson e, por algum motivo, ele não aceitou esse diagnóstico. Ele resolveu pesquisar, descobriu que tinha um caso raro de hidrocefalia e, após se tratar sobre a doença que ele tinha, no caso, a hidrocefalia de pressão normal, ele resolveu investigar por que era tão difícil fazer esse diagnóstico. E aí ele se deparou com um paradigma da medicina de mais de 200 anos, que dizia que a caixa craniana, após o adulto humano, ela se consolida numa estrutura inexpansível. E para um físico, da dimensão do professor Sérgio, é uma grande bobagem você achar que nada, tudo se expande, inclusive o universo ainda está em expansão, o átomo, etc. Então ele resolveu pesquisar, provou que a caixa craniana expande, ou seja, durante o ciclo cardíaco há uma expansão e uma contração da caixa craniana, publicou isso cientificamente e resolveu desenvolver um método que permitisse associar essa expansão externa com dados fisiológicos neurológicos. E que produtos ele desenvolveu para isso? Ele, como o professor Sérgio sempre teve como todos os grandes cientistas, todas as diversas áreas da ciência se fundem numa coisa só, que é a ciência, e ele sempre esteve muito próximo, não só da área de materiais, mas da engenharia também, além da física, química e a biologia. Ele resolveu desenvolver um sensor de altíssima precisão, um sensor que você encosta na caixa craniana e com uns algoritmos filtros de frequência, uma tecnologia que é a especialidade dele naquela época, conseguiu retratar o perfil da onda da pressão intracraniana. E aí resolveu abrir a empresa e convidou a gente para ajudar a transformar isso numa organização de saúde. E antes da solução da Brain4Care, para colher os dados da pressão intracraniana, os médicos e pesquisadores contavam com métodos invasivos, Eles geralmente furavam o crânio para inserir um catéter, O que limitava esse procedimento a casos extremos, Para que tipo de tratamento agora é indicado, Ele não traz risco aos pacientes? Excelente. Não traz risco nenhum, mas tem um paradoxo aqui que a gente precisa conversar, que como a única tecnologia até então que permitia você medir a pressão intracraniana era invasiva, ou seja, são os métodos invasivos, o que acabou acontecendo na prática médica é que você só usa um método, imagina, uma trepanação craniana, Você tem que fazer um corte, um furo e enfiar um sensor dentro, da cabeça da pessoa, Então, isso acabou fazendo com que a prática médica restringisse muito a utilização dos métodos de medição da pressão intracraniana, porque ele é muito severo, ele tem muito rístico, etc. Então, você acabou desenvolvendo uma aplicação médica naqueles casos muito severos. E nesses casos muito severos, e muitas vezes,
a intervenção invasiva ela é necessária e obrigatória. Até porque, se você precisa fazer uma drenagem, você precisa ter um nível de invasão, né, para conseguir fazer isso. Então, o que o professor fez, na verdade, foi, sabendo dessa restrição que existia, a gente conseguiu abrir um oceano azul enorme, onde a gente pode utilizar as informações que têm a ver com pressão e volume intracraniano em diversas patologias aonde você jamais poderia fazer um procedimento invasivo. Então, as áreas de aplicação, se eu fosse sintetizar para você, porque tem muitas, mas elas são em qualquer patologia ou qualquer estado patológico aonde haja uma alteração de volumes dentro do crânio, a nossa tecnologia é aplicável. Tem uma informação assim que os distúrbios neurológicos são considerados a primeira causa de incapacitação e a segunda causa de mortes prematuras no mundo, né? Você pode explicar melhor essas estatísticas? Perfeito, é. Tem muito a ver, inclusive, com o que a gente estava falando sobre essas doenças, essas patologias que afetam, né, as alterações de volume e pressão intracraniana. Esse estudo que você mencionou, Claudinei, ele está correto. Ele é um estudo global que foi publicado no início de 2020, em março de 2020, pela The Lancet, e foi meio que um chamado, é um trabalho enorme, mundial, e foi meio que um chamado à comunidade médica mundial. Se eu fosse fazer uma tradução livre sobre o texto desse trabalho, ele fala sobre o peso global dos distúrbios neurológicos na saúde. E nesse estudo, que eles levantaram dados do mundo inteiro, etc., eles identificam que a primeira causa de incapacitação, o que eles chamam de disabilities, né? A principal causa no mundo hoje são os distúrbios neurológicos, e aí entram strokes, traumas, hidrocefalias, diversas patologias, hepatopatias graves e assim por diante. Então, cefaleia, que é um problema gigantesco, a maior causa de absenteísmo no mundo, tal. Então, assim, esse grupo de distúrbios neurológicos hoje é o que mais impacta as condições de vida das pessoas e é a segunda maior causa de morte. Eu acho que a cidade é de 2017, se eu não me engano. Nós estamos falando no entorno de 9 milhões de vidas ano, mundialmente falando. O monitoramento da pressão intracraniana é considerado como um novo sinal vital, né? Você poderia explicar melhor esse conceito? Perfeito. Quem falou essa frase para nós, Claudinei, foi lá no Vale do Silício, durante o programa de aceleração nosso. A gente teve a oportunidade de conversar com um neurocirurgião de Stanford, e nós fomos mostrar a nossa tecnologia e tal, e ele, após fazer os testes assim, ele fez as validações dele, ele virou para a gente e falaram: vocês tornaram acessível um novo sinal vital. E foi aí que a gente começou a olhar para isso e entender que eu vou fazer um paralelo com a temperatura. Quando você pega uma pessoa e você monitora a temperatura dela e ela está com 39 graus, você sabe que alguma coisa está acontecendo com aquela pessoa. Você pode não saber o que ainda. Por quê? Porque é muito sensível, mas é pouco específico, né? Então, um sinal vital são aqueles sinais da vida humana, no nosso caso aqui, que indicam com antecipação que algo está se deteriorando, né, na temperatura. Então, você não sabe se é uma inflamação, se o que pode ser. A mesma coisa acontece dentro da nossa cabeça. Dentro do crânio nosso, o cérebro é uma estrutura muito sensível, né? Ali a gente consome mais ou menos 20% do oxigênio que a gente capta, né?
é uma estrutura muito sensível, não armazena energia, tem umas características muito, muito particulares, e existe um conjunto de ou patologias ou de estados patológicos que refletem na alteração dentro do crânio, antes, inclusive, de você perceber qualquer sintoma. Então, ele é um indicador, ele pode não ser muito preciso de dizer, você tem a doença A, B ou C, mas ele diz para você, quando você não sabe, que você está indo em direção a, existe algum problema acontecendo com você, ou quando você já está no território de um problema, tipo, você teve um AVC, fez uma intervenção cirúrgica, será que está regredindo? Você consegue acompanhar por esse indicador que ele mostra para onde você está indo, entendeu? Então, assim, ele é um sinal vital porque ele diz muito sobre o status da saúde da pessoa naquele momento. Até por causa disso, a Singularity University escolheu a BrainCat para ser acelerada em 2017, né? Ela viu ali uma possibilidade de uma solução para ser aplicada globalmente. Não existe uma solução parecida, né? Como é que vocês estão trabalhando essa solução a nível global? Sem dúvida. Nós ficamos muito impactados quando a Singularity selecionou a Brain4Care para ser acelerada lá no Vale do Silício, né? É a única empresa brasileira até hoje selecionada para esse programa, e é uma seleção global. E o princípio que fez pelo qual a Singularity selecionasse a Brain4Care naquele momento foi exatamente pelo nível de disrupção que a descoberta da Brain4Care trazia. Eles avaliaram que a tecnologia da Brain4Care no futuro estaria apta a impactar 1 bilhão de pessoas no mundo, né? E isso é uma dimensão muito grande, que já dá um indício de que é um sinal vital, né? Ou seja, é uma coisa que tem um impacto muito grande na sociedade como um todo. E em cima deste programa de aceleração, indo lá para os Estados Unidos e participando lá, a gente criou a visão dessa empresa, dessa organização que nós estamos fazendo. A Brain4Care é uma organização que faz muita pesquisa científica, desenvolve muita tecnologia, tanto de engenharia de sensores, quanto de inteligência analítica e desenvolvimento de softwares. Certo. Tem um modelo de negócio que o objetivo nosso não é tornar acessível a nossa tecnologia para poucos que pagam muito, mas levar a nossa tecnologia, já que ela é um sinal vital e ela está associada à qualidade da vida e até à vida da pessoa, então que a gente tenha o maior alcance possível no menor espaço de tempo. Então é um modelo concebido para ser de impacto populacional. E isso vem desde a questão da arquitetura tecnológica, quanto da questão econômica. É uma solução de acesso fácil e barato. Inclusive, no final do ano passado, ela foi aprovada pelo FDA norte-americano, né? Vocês estão pretendendo comercializar também agora nos Estados Unidos, que é um grande mercado, né? Qual que é a sua estimativa de mercado para a BrainCare? A gente conseguiu agora... É interessante lembrar que quando a gente foi para a Singularity, a gente tinha um protótipo desse sensor. Era um sensor a cabo, um sensor com a primeira tecnologia que validava a tecnologia per se, mas não era uma tecnologia orientada para o século XXI. O que nós fizemos quando nós voltamos de lá foi desenvolver toda uma arquitetura, né? Um sensor sem fio, um aplicativo, uma cloud com inteligência analítica, etc., né? E uma política de precificação que tornasse isso muito, muito acessível às pessoas, né? O que nós estamos fazendo desde então é saber o seguinte: se a gente sabe que daqui 15 anos isso vai ser um sinal vital, o que nós temos que fazer hoje para chegar lá em 20 anos? E dentro desta estrutura de plano veio um pé muito forte em pesquisa científica,
Hoje eu faço pesquisa científica nos principais centros médicos da América, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e em alguns na Europa já. A gente desenvolveu tecnologia de ponta, tanto para sensoriamento quanto para inteligência analítica. Nós desenvolvemos as proteções patentárias, então eu tenho patentes nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, e agora uma patente global sendo aprovada. Provavelmente antes do final de março a gente vai ter uma patente global validada. E também a questão regulatória, que é extremamente relevante. A gente já tinha a autorização da Anvisa desde a metade de 2019 para essa tecnologia, e nós conseguimos agora, em novembro de 2021, a aprovação final completa do FDA para a gente comercializar a nossa solução no mercado norte-americano. A estimativa desse mercado, Claudinei, a gente fez, nós estamos revendo todos os planos, mas a gente estima, como é uma solução que não existe nenhuma outra concorrente no mundo hoje, você tem outros métodos indiretos de eu tentar olhar para a pressão intracraniana. Mas o que nós monitoramos é a complacência intracraniana, que ainda é uma inovação no mundo médico. Poucas pessoas conhecem, só quem está na fronteira. Então, nós estamos no Johns Hopkins, porque eles sabem da importância disso. Na Cleveland, eles sabem. Na USP, eles sabem. Na Unifesp, eles sabem. Então, nesses centros de pesquisas mais avançados, eles entendem a dimensão e o impacto disso. Nós estimamos, há 3 anos atrás, que no mundo inteiro, considerasse toda a realidade do mundo hoje, deve haver um mercado para aproximadamente 2,5 milhões de sensores, o que daria um mercado na casa de uns 20 bilhões de dólares anuais, né? No mundo como um todo, no mercado maduro após uma curva de adoção, né? Não vamos esquecer que tem um caminho, né? A ciência médica, ela tem uma curva de adoção que tem uma inclinação, ela é muito consistente, ela avança devagar, mas avança com consistência, né? Não é aquela, né? É que nem elefante, entendeu? Dá um passo, mas é um passo devagar, mas é muito sólido, né? E no mercado americano, a gente estima hoje algo em torno de 1 a 3 bilhões de dólares de mercado na sua maturidade, só para a aplicação da complacência intracraniana. Você falou sobre a questão de ser acessível ao maior número possível de parceiros, né? De hospitais, clínicas, né? Como é que é a aceitação hoje do mercado brasileiro, né? Como é que é o modelo de negócios da BrainCare, como é que ela pode ampliar a participação dela nessas instituições de saúde de menor porte, né? Inclusive instituições públicas? Como é que você está vendo esse cenário? Esse é o cenário pelo qual a gente desenhou a estratégia. Certo. Acontece que se a gente tenta, aqui no Brasil, abordar o mercado público primeiro, a gente não tem apoio, a gente não tem, além do mais, demora muito tempo, né? Então, a nossa estratégia é meio de hackear pelo privado. Então, a gente investiu muito em fazer com que a comunidade científica ficasse sabendo, com que os hospitais e as clínicas de maior referência, os grandes hospitais, as principais clínicas de neurologistas e cirurgiões e de intensivistas, né, que nós estamos muito dentro das UTIs, nós fizemos com que este público soubesse do que estava acontecendo, pelas pesquisas, pelas publicações. Só o ano passado nós publicamos 27 artigos científicos no mundo, né? Então, é uma produção científica muito forte, e isso fez com que essa primeira, os early adopters, né, as empresas e as pessoas que adotam a tecnologia no seu início da onda, né, no início da descoberta, e nós montamos um modelo de negócio aonde eu não dependo de infraestrutura de TI do hospital, eu não dependo da engenharia clínica, ou seja, a gente criou uma solução que é muito simples. O sensor é incomodato, a empresa paga uma taxa mensal baixa, um valor baixo e fixo, pode monitorar 1.000 pessoas, o valor é o mesmo. Perfeito. E uma tecnologia que a única coisa que a gente precisa é uma conexão com a internet. Muito fácil de usar.
muito fácil de usar, muito simples de entender e interpretar. A lógica é que a gente capta uma onda cerebral. É mais ou menos que nem o ECG, sabe o eletrocardiograma? Sim, Tem cardiograma. aquele símbolo, né? Isso. Todo mundo conhece aquele símbolo, mas quem, além de conhecer aquele símbolo, entende a lógica por trás daquela onda do cardiograma, do eletrocardiograma, sabe avaliar o status, se está acontecendo alguma coisa ou não. A mesma coisa existe hoje dentro do crânio das pessoas. Tem uma onda que a gente capta, exatamente igual ao ECG, com a nossa tecnologia, a Brain4Care tira essa onda, você olha para essa onda, você sabe se está acontecendo alguma coisa, só que a gente fez mais, a gente desenvolveu algoritmos inteligentes que processam automaticamente e traduzem a onda em números e em gráficos que, de uma maneira muito simples, indicam se a situação está piorando, se está melhorando ou se ela está estável. Gera os insights para que a pessoa consiga fazer um diagnóstico. Exatamente isso. É mais uma informação junto da multimodalidade, que é o que acontece nesse ambiente complexo, e aí a palavra certa, você cunhou a palavra correta. Com a nossa informação, estão surgindo insights incríveis. E nós estamos publicando, nós já tivemos agora vários artigos, esse ano aqui nós vamos publicar mais que o ano passado, porque esses insights estão gerando nos médicos que têm essa amplitude, até nos enfermeiros e nos intensivistas, etc., eles estão percebendo correlações que até então eles nunca conseguiam avaliar. E isso está gerando uma onda de inovação, de aplicação clínica muito forte. Quer dizer, então está gerando pesquisa em diferentes áreas da saúde, né? Não só para uma solução específica, para um problema específico. Exato, porque quando a gente fala de neurologia ou distúrbio neurológico, automaticamente as pessoas pensam em alguma coisa que está acontecendo na cabeça da pessoa, né? Ela teve um stroke, ela teve um trauma craniano, ela tem hidrocefalia. As pessoas esquecem que a hipertensão arterial gera uma hipertensão intracraniana em algumas situações. Tanto isso é verdade que nós fizemos uma pesquisa e o ano passado um dos nossos artigos foi publicado na Hypertension, que é da American Heart Association, que é o principal journal de hipertensão do mundo. Só hipertenso no mundo tem 1,4 bi de pessoas. E nós estamos fazendo uma pesquisa multisite muito forte com isso, até com impacto de drogas. As pessoas também às vezes não sabem que um hepatopata grave, né, que tem um problema no fígado, né, o cérebro é muito sensível às toxinas. Então, a pessoa que tem um problema no fígado, ela acaba tendo um problema neurológico seríssimo. Todo mundo que trabalha nessa área sabe. Por quê? Porque ela gera edema cerebral. Então, eu consigo saber como é que está o andamento pós uma cirurgia ou pós um transplante no fígado, acompanhando o cérebro da pessoa. Então, por isso que é um sinal vital. Ele tem a ver com diversos sistemas, o cardio, o nefro, o hepato, entendeu? Então, assim, nós estamos muito felizes e muito empolgados com a quantidade de cientistas, de médicos, de pessoas olhando e estabelecendo correlações que vão fazer com que a gente consiga ser muito mais pertinente no cuidado. Porque a pertinência no cuidado, Claudinei, eu sou um outsider da saúde. Eu não venho do mundo. Apesar da minha família, todo mundo que me cerca ser da área da saúde, eu sou um outsider do setor da saúde. Mas uma coisa que eu aprendi com esse grupo maravilhoso que é o grupo da saúde, é que se tem uma coisa que faz sentido e ajuda muito, é você saber ser pertinente. E a pertinência tem a ver com você conseguir diagnosticar e conseguir alocar os recursos, os exames, os medicamentos e os procedimentos adequados àquela situação ao longo do tempo. Isto gera valor tanto para quem provê os hospitais, as clínicas, quanto para quem paga. Porque a gente põe no centro o paciente.
Entendeu? Então, assim, é uma onda de inovação, Claudinei, que vai, assim, nós estamos muito orgulhosos de que isso tudo tenha a digital de um brasileiro como o Sérgio Mascarenhas. É um ecossistema que está em benefício para todo mundo, né? Para o mundo inteiro, não só para nós aqui, no mundo inteiro. E como é que é No mundo hoje a inteiro. estrutura da Braincare, né? Ela tem investidores? Quanto é que vocês têm investido em pesquisa? Quais são, assim, sua capacidade de gerar toda essa multiplicidade de informações científicas? A gente tem investidores, sim. Quando eu voltei da Singularity, eu reuni um grupo de pessoas complementares e criamos um plano. E Certo. nesse plano, a gente tinha os 5 primeiros anos, que são esses que estão se encerrando agora ao final de 22, que era 18, 19, 20, 21 e 22, ou seja, nós fizemos o plano em 2017 e para esses 5 anos a gente estimou investir algo próximo de 15 milhões de dólares Uhum. para fazer o quê? Para fazer um terço disso, mais ou menos, é investimento só em pesquisa científica. E isso porque a gente não paga, hein? Eu faço pesquisa no Johns Hopkins porque o Johns Hopkins quer fazer pesquisa. Eu Perfeito. faço pesquisa na Cleveland, na USP, por quê? Porque é muito inovador e é muito diferente. Entendeu? Imagina, você nunca conseguiu comparar um dado de complacência intracraniana com qualquer tipo de pesquisa na É história. Então, isso é muito importante. uma Então, amplitude grande, enorme, né? então, nós criamos esse plano, e nesse plano tem as principais vias, né? A pesquisa, a questão regulatória, a questão patentária, a questão mercadológica, né? Então, a gente começou a vender no Brasil no ano de 2020, fomos impactados, obviamente, pela Covid, né? Porque o nosso território inicial de ação era a UTI, né? É a UTI, né? Então, imagina, a gente foi disputar a UTI com o Covid, não foi muito fácil, mas nós temos hoje já 53 entidades entre hospitais, clínicas e centros de pesquisa aqui no Brasil que utilizam a nossa solução. A gente, para montar tudo isso ao longo desses anos, nós captamos 14 milhões de dólares até agora. Tenho investidores, empresários brasileiros que querem deixar como legado um sinal vital para a humanidade, né? Eu tenho um grande amigo, um empresário, que é Horácio Laffer Piva, que é uma pessoa querida e que se apaixonou pelo propósito de deixar falar, olha, eu ajudei a estabelecer um sinal vital na humanidade, e junto com isso a gente trouxe outros empresários amigos, tanto do Horácio, quanto meu, quanto do Pedro. A gente reuniu um grupo de empresários que entenderam essa construção nossa. É uma construção de longo prazo, é um lugar onde você precisa do famoso capital paciente, né? Não o paciente da saúde, mas o paciente de não ter pressa em querer ter ganhos de curtíssimo prazo, porque é uma produção de conhecimento e de conteúdo gigante que faz com que as aplicações surjam e os retornos a esses investimentos aconteçam. Nós estamos indo muito bem. Aproveitando, nós neste momento, com o FDA, nós estamos fazendo o planejamento para abordar o mercado americano. Os primeiros 3 anos de abordagem ao mercado americano vão ser 2023, 24 e 25. Para isso, nós estamos hoje fazendo um plano estratégico e um go-to-market focado no mercado americano. Está sendo feito nos Estados Unidos, nós já temos uma subsidiária lá. Contratamos uma empresa para fazer um valuation independente, contratamos um executivo para suportar o go-to-market. Devemos, até agora, metade de abril, ter esse plano de negócios revisado, o valuation independente aprovado e o ok do meu conselho de administração para identificar um parceiro estratégico americano do setor da saúde para ser nosso parceiro na abordagem do mercado norte-americano. Essa ia ser a minha última pergunta aqui no podcast de Saúde Digitalk, né? Justamente é isso. Se você
pretende, por exemplo, terceirizar a fabricação para um grande grupo como tipo GE ou Philips, que é voltada para essa área de equipamento médico, ou contratá-los para eles fazerem a expansão comercial? Como é que você vai fazer a expansão comercial da Braincap? Porque, como você viu, o potencial é global, né? Excelente pergunta. Parte eu respondi, mas a parte mais essencial foi bom que você me chamou a atenção. Nós temos nós vamos ser uma empresa brasileira de saúde no mundo. Perfeito. Esse é o foco. Marca própria. Marca própria, estratégia própria e parceiros que façam sentido. Né? O que nós temos hoje a gente tem uma tecnologia desenvolvida e concebida e patenteada com sigilo de propriedade intelectual, inclusive registrado, tudo, aonde a gente vai produzir esses sensores aqui no Brasil mesmo. Nós temos tecnologia e capacidade de produção de alta tecnologia, né? Então, eu não preciso terceirizar isso mais. Eu estudei lá na região de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, que é um centro de inovação e tecnologia maravilhoso, talvez um dos mais fortes no mundo hoje em dia. Nós temos toda uma estratégia lá, os sensores serão distribuídos daqui. A nossa ideia não é terceirizar, não tem necessidade, ele é pequeno, o volume é baixo, a gente tem toda essa tecnologia já embarcada aqui. O que nós queremos mesmo é identificar qual é o parceiro da área da saúde que faz sentido e que gera valor mútuo, tanto para nós quanto para eles, da gente abordar o mercado americano juntos. Principalmente alguém que tenha uma estrutura, por exemplo, de canais de acesso. Né? Então, não precisa ser a maior, mas nós estamos pesquisando aí, não dá para falar, mas nós temos já uma lista de algumas empresas em vários segmentos diferentes. Porque pode ser uma operação ganha-ganha, né? Exatamente. Como você falou, em segmento, porque essa solução pode ser aplicada em vários tipos de doença, né? Em vários tipos de situação médica, né? Então, ele pode ser para empresas especializadas em cada um dos tipos de segmento, né? Exatamente, é exatamente essa visão. A gente quer um parceiro que seja mais estratégico, porque a gente tem várias aplicações para segmentos específicos. Perfeito. Né? Então, nós estamos construindo esse plano, então estamos muito confiantes, muito animados, assim, pesquisas científicas maravilhosas, vai sair um artigo daqui a pouco da Cleveland, que vai ser mais uma grande chacoalhada na neurologia. Nós estamos muito felizes com as conquistas. Bom, Plínio, parabéns aí pelo trabalho e vamos ficar em contato para logo a gente estar divulgando as novas novidades aí da Braincare. Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast de Saúde Digital. Grande abraço. Muito obrigado a você, Claudinei. Um abraço para você, um abraço a todos os seus ouvintes e foi um prazer. Falou. Obrigado, então. Um abraço. Abraço.